Eu quero saudar a todos os nossos telespectadores, aqueles que participam conosco das nossas mídias sociais. Nós estamos presentes também na TV Manaim. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é o Cristianismo e Evangelho, e hoje o tema que nós vamos tratar, ainda dando continuidade ao tema principal, que é a falência do cristianismo, nós vamos falar sobre a Bíblia sem revelação. Nós estamos aqui com o pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor a todos. Pastor Fernando. A paz do Senhor. Pastor Edilson. Paz do Senhor. Amém. Nós gostaríamos de deixar um texto aqui, um texto central para esse programa, que está em Mateus 22, 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma palavra que o Senhor deixou ali para, especialmente os saduceus, né? Para que eles pudessem entender que a palavra sem o poder de Deus, ela é história. Mas a palavra, ela é viva na vida do homem quando há uma operação do Espírito Santo. Nós estamos falando já nos episódios passados já sobre a falência do cristianismo. E nós sempre lembramos que quando nós falamos de cristianismo, nós estamos nos referindo a uma sigla que reúne pensamentos, sejam eles filosóficos, teológicos, religiosos, né? De qualquer pessoa que se diz cristão. Então, a falência do cristianismo, por que falência? Porque nós vemos atualmente o que está acontecendo nas igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, né? Em todo o mundo. Há uma falência do cristianismo. E ela está relacionada a alguns pontos importantes. O primeiro, um distanciamento do Pentecostes, né? Nós já fizemos deixamos um episódio retratando esse distanciamento do Pentecostes, está na nossa playlist. Desejarem, podem buscar essa informação, esse episódio. O segundo, o alijamento ou a exclusão do Espírito Santo. Nesse episódio nós vamos falar da Bíblia sem revelação. O que significa isso? Também nos próximos episódios, que compreendem também as causas dessa falência do cristianismo, está a cegueira profética e o cristianismo sem mistério, que nós vamos tratar nos próximos episódios. Mas nós queremos primeiramente deixar aqui, fazer um contraponto, o que é a razão humana e o que é a revelação. Bom, a razão humana é a capacidade nossa, está intrínseca de cada homem, a capacidade humana para você, através da sua inteligência, da sua razão, alcançar conclusões, partir, estabelecer suposições, premissas, porque a razão é um dos meios que nós vivemos, né? Nós precisamos da razão, é fundamental para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso relacionamento, tudo isso é importante. Mas o detalhe é que a razão não pode levar o homem à eternidade, porque somente aquilo que sai da eternidade é que pode levar o homem de volta à eternidade. E isso está dentro de um projeto maravilhoso de Deus para a salvação do homem. Por outro lado, a revelação, quando nós falamos revelação, nós nos referimos à aplicação de uma ação do Espírito Santo na vida do homem para revelar aquilo que está oculto e promover uma operação de salvação na sua vida. Então, é por meio da revelação que o homem tem uma esperança de vida eterna, tem uma experiência de salvação. Então, nós queremos dar continuidade, começando a fazer uma colocação contextualizada sobre o que é a palavra de Deus, a necessidade do conhecimento. Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Pastor Kleber, o que nós podemos dizer sobre a palavra, sobre o conhecimento da palavra? Companheiros, pastor Fábio, Pai do Senhor, a palavra também diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, conhecer a Bíblia é fundamental, né? Você ler, conhecer a história, conhecer os fatos, conhecer todas as operações, tudo que aconteceu,
todo o contexto, inclusive arqueologia e tudo mais. É maravilhoso isso. Agora, só que existe uma questão, que é o que nós estamos tratando aqui, né? Porque a Bíblia, ela contém um mistério. E esse mistério, ele precisa de ser revelado. E para o mistério ser revelado, você não consegue sem que haja a ação do Espírito Santo na vida do homem. Então, o Espírito Santo é o que veio do Pai para, junto do homem, revelar o mistério que está contido na palavra. E quando você estuda a palavra, qual que é o primeiro grande mistério que você descobre, hein? Jesus, né? Porque é o verbo vivo de Deus que está escondido nesse mistério que é a palavra. Então você descobre a beleza de Jesus, e Jesus, quando você conhece Jesus, ele vai te revelar o céu, o caminho, porque Jesus é o caminho que leva o homem de volta ao Pai. Então, esse é o grande mistério que está escondido na palavra e que só o Espírito Santo pode dar ao homem. Por isso que o crente em Jesus, o servo de Deus, ele tem uma vida tão maravilhosa porque ele serve a Deus na certeza que ele vai para o céu. Essa é a grande diferença. Então você lê a palavra e você tem a convicção plena de que o que está aqui contido na palavra é verdadeiramente um projeto de salvação, né? Amém. A palavra é maravilhosa porque o pastor Kleber bem colocou, né? Nós encontramos na Bíblia tudo aquilo que é necessário até para a nossa vida terrena, né? Ela é um código de ética perfeito, um código moral, né? Encontramos situações, né, de registro arqueológico. A Bíblia é muito usada para isso, até para avaliação, esse tipo de avaliação, arqueologistas, né, para avaliar a questão das nações, né, a formação das nações, ou seja, é um cabedal de conhecimento. Mas conhecer a Bíblia simplesmente dessa forma não leva o homem a ter uma experiência de salvação. É sobre isso que o pastor Fernando vai fazer algumas colocações. Exatamente. A própria Bíblia, ela afirma que a Escritura Sagrada ela foi divinamente inspirada. Ela foi escrita por homens, mas a inspiração veio do alto, é resultado de uma operação do Espírito Santo na vida daqueles que foram usados para escrevê-la. E na segunda carta a Timóteo, Paulo diz isso, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pedro também, ele diz isso na sua segunda carta, capítulo 1, verso 21, ele diz isso, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, ou seja, foram separados pelo Espírito Santo, foram santificados pelo Espírito Santo, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para que possamos descobrir o mistério que está oculto nesta palavra inspirada, só o autor para revelar. Ou seja, entre a inspiração e a revelação há um mistério oculto e que a mente do homem não tem como entrá-la, e a própria palavra de Deus diz isso, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 34. Então, é necessário esta ação do Espírito Santo na vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor, para que ele consiga descobrir estes mistérios, que é através da revelação, e esse mistério é Jesus, e é esse mistério que nos faz transcender, que leva o homem a uma vida eterna com Deus. Não é a cultura humana que vai fazê-lo descobrir os mistérios que estão aqui. Deus usou homens cultos,
como Moisés, como Daniel, Paulo, mas usou homens simples também, como Amós no Velho Testamento, os próprios discípulos, Pedro, João, a Bíblia diz isso, eram homens sem letras, mas foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar o que está aqui, e só o Espírito Santo, só a ação do Espírito Santo para nos fazer descobrir aquilo que está oculto aqui. E o grande mistério, como já foi dito pelo pastor Kleber, é o Senhor Jesus. É a revelação de Jesus que muda, que transforma a nossa vida, que gera em nós o novo nascimento. Ou seja, não é o que o pastor Fernando está colocando aqui para nós é muito interessante, né? Porque, na realidade, sem o Espírito Santo, para revelar aquilo que ele inspirou, o mesmo Espírito Santo inspirou, não é? Nós não podemos alcançar mesmo o mistério. Mas a situação do cristianismo, não é? Nós ficamos olhando para tudo isso e vendo como houve um desvio tão sério, não é? É porque Deus, ele se revela na palavra. E a revelação na palavra pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele trabalha nos corações da igreja fiel para revelar o segredo, o mistério. Agora o cristianismo, ele se distanciou da palavra. Ele foi perdendo, inclusive, o interesse pela palavra, porque ele tinha os dogmas, as liturgias, como já foi falado aqui também em outra ocasião. Então, tudo isso substituiu o projeto de Deus por um projeto religioso. A religião tomou conta de tudo isso. Então, não é possível conhecer a essência da palavra se não houver uma experiência com o poder de Deus. É isso que está na palavra, dizendo assim, olha, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi o texto básico que o pastor Fábio leu. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela traz no seu bojo essa característica. A vida está na operação do Espírito Santo e a eficácia está no poder de Deus. Então, quando não alcança isso, não temos nada. Temos letra, temos aquilo que a letra mata, não é? Mas o Espírito vivifica. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejam os irmãos a profundidade que a palavra entra, né? Aí está a operação do Espírito Santo, né? Exato. Porque não é uma palavra literal, uma palavra histórica, mas é uma palavra que ela vem, glória a Deus, como operação do Espírito Santo para fazer isso, né? Verdade. A palavra viva está... Nós não podemos deixar de lembrar algumas frases que o nosso presidente falou, né, de maneira tão inspirada também, né, revelada. A palavra entra na história como uma carga explosiva, pois é potencial de energia e força de vida. Que coisa interessante, né? A palavra é algo que se ergue e para alguns emerge do caos, porém é através de uma ação contínua e do verbo, que rasga o tempo e a história para ativar a essência do mistério da vida, que é Jesus. Quanta profundidade, não é? A palavra de Deus, em seu propósito, contém juízo e vida. Quando alguém exclui o sangue, fica somente o juízo. O sangue é exatamente, né, a operação do Espírito Santo, porque é o agente de ligação, né, que é o Espírito Santo. Deus usa a sua palavra para mudar a vida do homem. A palavra poderosa para mudar. A palavra revelada é o preparo para a entrada no reino. Então, são frases assim que foram colocadas em várias ocasiões e que nós extraímos muita sabedoria e muito conhecimento, não é? Ele deixou uma palavra muito importante que é sobre a salvação, né? Porque salvação é a manifestação viva do Espírito Santo para tornar o homem um cidadão do reino através do novo nascimento. Então, a manifestação viva não é algo simplesmente que você lê, mas é algo que entra na sua vida por uma operação da parte de Deus através do seu Espírito.
Pastor Kleber, os contrapontos para nós deixarmos aqui mais claro aqui vai ser projetado aqui um quadro. Isso, é maravilhoso, né? O pastor Edilson estava falando aí e a gente bebendo tudo isso aqui, é muita riqueza. E quem nos ouve, era importante você se ater a isso, a necessidade de que o Espírito Santo governe a sua vida. Porque quando nós falamos de cristianismo, nós também somos cristãos, nós, igreja. Né? E por que é que nós estamos fazendo esse contraponto do cristianismo? Porque existe o cristianismo meramente histórico, né? Meramente histórico. E nós precisamos de um cristianismo profético. Então, repetindo, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o profético. E aqui no nosso contraponto, nós vamos ler aqui, está aqui no nosso quadro, né? Está ligado à história. O cristianismo está ligado à história, a interpretações. E interpretações, cada um tem uma. Se deixar nós quatro falar aqui só de interpretação humana, cada um vai falar uma coisa diferente do outro. Né? Pastor Kleber, me fez lembrar agora do texto da palavra que mostra quando Jesus estava anunciando, né, e pregando a todos, as pessoas fizeram a comparação com aquilo que os escribas faziam, né? Porque os escribas interpretavam, escreviam muito sobre a palavra, sobre as escrituras. De repente alguém diz assim, mas ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como os escribas. É isso mesmo. Muito interessante isso, né? E tem aquela parte também, né? Que dizem os homens ser o filho do homem. Então, cada um respondeu diferente do outro. Então, o que cria a unanimidade? O governo do Espírito Santo, porque ele governa, então ele diz assim, é isso aqui. Pronto, quando ele falou, todo mundo se submete àquilo que ele disse. A unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Porque a natureza nossa é divisão, mas a natureza do Espírito Santo é união. Então, essa união que nós chamamos de comunhão. Então, o Evangelho mostra o contraponto da interpretação, né? Mas, pela palavra, por meio da ação do Espírito Santo, o momento profético que a igreja vive. Então, a igreja existe um momento que ela está vivendo. É o que nós aprendemos nas 7 cartas. Então, em cada tempo, há uma ênfase profética para a vida da igreja. No cristianismo, permanece a superficialidade, recorrendo aos temas da psicologia, sociologia, para entender os propósitos de Deus para o homem. Está vendo? São recursos humanos. Mas, e isso é bom sempre pontuar que quando nós estamos falando aqui de cristianismo e evangelho, nós estamos falando sobre o aspecto da Bíblia sem a revelação, sem a ação do Espírito Santo. Todo esse quadro, né, o pastor Kleber está colocando, exatamente é a ação do Espírito Santo no Evangelho eterno e a ausência, o alijamento, sem a operação do Espírito Santo naquilo que ficou, né, naquilo que é uma Bíblia, na letra. Não que a psicologia, a sociologia, tudo isso são importantes, mas para a sociedade. Agora, para o reino de Deus, para a vida eterna, isso não tem valor algum. Então, agora no Evangelho aqui, o contraponto o Evangelho penetra até a alma e o Espírito, quer dizer, a divisão da alma e do Espírito, né? E é poderoso para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra, né? Então, a palavra é riquíssima por si só. A Bíblia sem revelação apresenta ao homem um caminho estático, né? Marcado pelo cronos, né? Pelo tempo do homem. Então, é diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta ao homem um caminho dinâmico, marcado pelo kairos, que é o tempo de Deus, né? Então, andar na revelação é andar no tempo de Deus. Andar sem revelação é andar no tempo do homem. E o tempo do homem tem um problema muito grande, né? Que ele é finito. E o tempo de Deus é maravilhoso, porque ele é infinito. Por isso que é eternidade. A única certeza do homem é que vai morrer, né? Exatamente. Então, por isso, vamos dar um jeito de andar no tempo de Deus, né? Queremos ser eternos.
Então o cristianismo leva o homem às conjecturas invariavelmente filosóficas, teológicas, né? Para se tentar descobrir os segredos da palavra. Quer dizer, o homem está fazendo força para compreender algo que ele não precisa se esforçar. Ele precisa apenas deixar o Espírito Santo governar. Então, mas o Evangelho leva o homem ao conhecimento do mistério que está intrínseco na palavra de Deus. No cristianismo, ele não alcança uma experiência do poder de Deus por meio, por exemplo, da consulta à palavra, que é uma experiência maravilhosa que nós temos tido na igreja, né? Então, mas leva o homem a uma experiência, o Evangelho leva o homem a uma experiência viva da presença do poder de Deus pela palavra. Então, a palavra por si só, ela é viva e poderosa. Então, no cristianismo, sem a operação do Espírito Santo, a Bíblia se torna uma verdade relativa. É como nós dissemos aqui, baseado em interpretações humanas. Agora, com a operação do Espírito Santo, a Bíblia se apresenta como a verdade inquestionável, não é? A verdade absoluta, onde não há sombra de variação. Quer dizer, ela é perfeita. O homem não consegue encontrar defeito ou questionar qualquer coisa. Agora, por último aqui, no cristianismo, o desconhecimento do sentido profético da palavra leva o homem a se corromper com os valores humanos, quer dizer, valores dessa vida. Sem a profecia, como diz a Bíblia, o povo se corrompe. Então, sem a ação do Espírito Santo, o homem não consegue se firmar no projeto de Deus. E, por fim, então, no contraponto aqui, a descoberta do sentido profético da palavra leva o homem a uma experiência de salvação. Quer dizer, o que é que nós vamos extrair da palavra? Um resultado. Qual resultado? Vida eterna. Se nós estamos com a Bíblia na mão e não extraímos o resultado da vida eterna, então podemos dizer que estamos perdendo tempo, né? Mas tudo que Deus quer é dar a cada um de nós a bênção da salvação eterna. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele chamou a atenção dos saduceus, né, no texto que nós lemos, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E hoje a situação se repete, porque há um cristianismo que vai levar o homem, já está levando, a uma operação do erro, para que creiam na mentira. Muitas vezes até com boa intenção, mas boa intenção não leva o homem à experiência de salvação. E nós queremos encerrar deixando aqui uma palavra do apóstolo Paulo. Paulo, que era um homem extraordinário, né? Conhecedor da palavra, das Escrituras, mas ele deixa aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, ele falando da experiência dele. Olha, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, nós não temos nada a oferecer. Como nós vamos entender, até mesmo pensar em alguma coisa. E ele complementa, o qual nos fez ministros, aí vem a capacidade, capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ou seja, não de uma Bíblia, né, histórica, uma Bíblia simplesmente que leva um conhecimento do homem para essa vida. Não, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, a letra mata por quê? Porque ela não leva o homem à eternidade. É preciso que haja uma operação do Espírito Santo para operar uma bênção de salvação ao homem, né? Para que ele possa descobrir esse mistério maravilhoso que é o mistério da salvação que está em Jesus. Nós encerramos então aqui esse episódio, despedimos o pastor Kleber. A paz do Senhor. Pastor Fernando. Paz do Senhor. Pastor Edilson Rocha. A paz do Senhor. E a todos a paz do Senhor. Amém.